ABA, para ilíaco. Nós temos técnicas miotensivas também, como a técnica de Mitchell, a ilíaco em posterioridade, por exemplo. A gente pode pedir contração. É outro exemplo de técnica. Vocês já conhecem, mas o pessoal lá não sabe direito. Então, mas nunca é demais lembrar um pouquinho. Né? Vai fazer parte do tratamento. Isso aqui não tem contraindicação nenhuma. O cara está com dor no pubis para fazer atividade física, mas o que me importa, o que me impede de liberar as disfunções sacroiliacas? Nada, né? Isso a gente já explicou, a relação de tensão e desequilíbrio entre os isquiotibiais e os próprios adutores. Então, na relação dos desequilíbrios estáticos, logo na primeira semana eu libero as disfunções lombares, sacroiliacas que o paciente tiver, mas eu já começo a entrar nas posturas para a cadeia posterior. Você sabe por que vocês estão alongando os isquiotibiais? Esse cara com certeza vai ter retração grande de cadeia posterior e ela bota muita tensão sobre o pubis e sobre a musculatura adutora. Então o cara já começa rano ar, rano açude, rano teto, né? Posturas todos os dias, 3, 4, 5 minutinhos em cada postura. Começa com a postura deitada, porque gera mais tensão sobre a perna e menos sobre a pelve. Depois você passou 1, 2 semanas, pode fazer a postura sentada, porque a postura sentada já bota mais pressão sobre a pelve. Depois você vai passar para de pé, porque o cara joga de pé, não joga deitado. E aí a gente vai trabalhando a funcionalidade, mas trabalhando toda a cadeia posterior. Você está fazendo um alongamento em cadeia, né? A gente não separa uma relação da outra. Em relação à tensão dos isquiotibiais, a gente já falou lá na aula de patelofemoral, que ele está muito associado com tensão neural adversa. Vocês lembram? Toda vez que eu tiver encurtamento de isquiotibiais e tiver principalmente diferença entre uma perna e outra, faça a diferenciação da tensão neural pela cabeça para ver se existe um teste de tensão neural positivo. Se tiver alta chance de ser uma disfunção somática lombar, você vai avaliar as disfunções lombares, vai trabalhar na lombar para depois conseguir liberar. Olha lá o ciático. O ciático passa aqui e inerva toda a musculatura dos isquiotibiais e gastrocnêmio sólido, né? Então, se eu tiver uma perda do deslizamento desse nervo, seja por uma passagem em qualquer processo, mas na lombar é muito frequente, olha a diferença aqui nesse caso. Um deslizamento neural, vai ter boa flexibilidade. Nessa perna, aqui ó, já virou a carinha, já tem desconforto, já está queimando. É bem diferente uma perna da outra. Vai avaliar a lombar, óbvio que já foi avaliado, daqui a gente só vai tratar. Um exemplo é a manipulação de velocidade de baixa amplitude. Se vocês tiverem recursos ou outras técnicas de mobilização articular. Então, se eu tenho isso, não adianta botar em cadeia para alongar. Eu tenho que liberar primeiro a disfunção somática, liberar a tensão neural para depois alongar, né? Ok? Já fica bem diferente. Agora pode alongar, né? Agora vai para a cadeia. Antes disso, você tem dor e você vai ter tensão. Não tem como funcionar. Passamos para as posturas sentadas. 2, 3, 4, 5 minutos. Isso é todos os dias. Ele vai poder fazer em casa, ensina as posturas. Ele vai levar 10 minutinhos, 15 minutinhos trabalhando isso em casa. Uma decapitação do pubis. Você pede uma abdução forte. E quando ele não está, você solta rapidamente, depois você pede uma abdução e você solta rapidamente também, ou mantém, se tem muita dor. Normalmente vai dar um estalido no pubis e você está decapitando a articulação, então você está liberando a mobilidade da síntese pública também. Isso é tudo trabalhar as disfunções somáticas lombar, associadas com essa região, né?
Outro desequilíbrio estático, musculatura adutora. Então começa com a postura, sentadinho, pelve bem estabilizada, lombar bem estabilizada, e aí você faz a borboleta. Eu não vou. Aí você vai sentir que a pressão é bem mais interna no alongamento dos adutores do que no meio da coxa, né? As pressões diafragmáticas, que a gente já falou. Então eu posso fazer uma mobilização e trabalhar as disfunções viscerais ou trabalhar as liberações dos diafragmas, alongamentos das regiões. Quanto mais eu aprender técnicas e coisas associadas com isso, eu passei algumas situações para vocês em aula, de mobilização global, abdominal, de liberação de Sheila, do diafragma, algumas situações a gente já mostrou para vocês. Isso vai modificar totalmente as relações. Eu posso ter tanto uma pressão aumentada, quanto eu posso ter uma aderência que puxa o tecido, né? O diafragma pode estar para cima porque eu tenho aderência no pulmão ou no fígado, ou pode estar para baixo porque eu tenho uma pressão aumentada no local. Então, uma avaliação da mobilidade diafragmática. Se a gente for testar a mobilidade aqui nessa região, o lado esquerdo está com bem mais pressão e menos mobilidade. Eu testo a pressão local. Ó, a complacência aqui é bem melhor e lá está bem aumentada e bem diminuída. Testo na região média e na região inguinal. Aonde a pressão estiver aumentada, provavelmente eu tenho um processo pior, né? Essa sacroiliaca mais bloqueada, do lado esquerdo também. E quando vai testar lá a tennis steps e a mobilidade do próprio quadril, aqui eu testei o ilíaco, mobilidade também, para ver se está anterior ou posterior. Steps, olha a mobilidade desse quadril, olha a mobilidade do outro. O lado esquerdo bem mais limitado, né? A pressão aumentada e a limitação estava nesse nível, o que eu vou fazer? Uma mobilização do estômago, uma liberação do diafragma. Eu vou deixar correr para vocês não verem que não tem vórtice, né? Senão... Liberação do diafragma. Sempre procurem fazer associação, gente, quando a gente está falando sobre isso, que essa fixação no quadril pode ser para as outras patologias que a gente falou anteriormente também, tá? Influencia sobre o pubis, mas influencia sobre o quadril. Excessos de pressão, esses desequilíbrios estáticos. As disfunções somáticas que a gente abordou, elas estão associadas com a pelve e com o quadril também. Vai lá testar o quadril, ó. Uma boa modificada, né? Ok? Depois dessas liberações é que você vai mandar o paciente alongar, fazer as posturas, alongar o adutor, alongar todos os outros processos, né? E só lembrando das relações de cadeia posterior, desequilíbrios estáticos, vocês já viram. Está alongando. Nós
temos o que a gente chama de cordão central, né? É uma relação da base do occipital, do esternocleidomastoide, face cervical profunda, vem pelo core, pelo mediastino, vai passar pelo psoas e vai fechar aqui no pubis pela musculatura abdominal. Então este central é interessante liberar. Psoas a gente falou antes, né? Inserção L1, L2, L3, L4. Lombar. Vem pela parte do ilho psoas, que vem para essa parte anterior e vai se fixar lá embaixo no quadril. Ele é a musculatura mais anterior, mais profunda, então ele está com uma relação direta aqui, a faixa do rim, o rim desce por essa região, a região do peritônio parietal posterior, todos os órgãos eles vão se ter uma relação facial muito íntima com pessoas, por isso que ele bloqueia tão fácil, quando a gente tem esses tipos de problema, né? Ele vai no trocânter menor, por isso ele acaba sendo um rotador interno. Fossa ilíaca, essa é uma maneira de a gente tentar botar a mão, olha a outra liberação, o bloqueio do quadril esquerdo aqui. Uma maneira de a gente liberar os psoas é tentar entrar entre o intestino e a fossa ilíaca, a gente vai tentando aprofundar os dois dedos à medida que o corpo vai aceitando. E aí quando a gente chegou na profundidade, eu peço para o paciente esticar a perna. Isso causa um deslizamento e descolamento facial. E aí você pelo menos libera a relação do psoas com a fossa ilíaca e com a parte visceral. E a gente também vai ter um bom efeito sobre a rotação, sobre a liberdade do quadril, sobre a liberdade da pelve, e isso vai ser bom para o joelho. E depois a gente faz o quê? Entra nos alongamentos e as posturas para pessoas. Né? Eu não vou alongar pessoas na primeira semana, mas depois da segunda, terceira semana eu já vou acrescentar pessoas. Primeira semana só alongo cadeia posterior, na segunda eu já acrescento adutores, na terceira eu já acrescento pessoas, a postura para pessoas. Aqui as relações, olha o pubis intimamente associado com bexiga, e depois a gente vai ter retrações atrás da bexiga com a próstata no homem ou no útero na mulher, a gente chama de fundo de saco de Douglas. Então a gente tem uma relação muito íntima entre bexiga e pubis e próstata no homem, no útero da mulher, e depois o reto. A gente tem uma lâmina que a gente chama de pubo vésico gênito reto sacral. São as estruturas onde vai se ligando essas fáscias, né? E se eu tiver aderência e retração num nível, eu vou ter fixação para os outros. Por isso que é muito frequente um homem ter, em crises de pubalgia, ter diagnosticado associado uma prostatite. Começa a ter um processo inflamatório da próstata. Lembram dos pélvicos trocanterianos que a gente já falou? Eles vão estar bastante tensos se eu tiver uma pressão aumentada e uma retração dessa lâmina ou desses órgãos pélvicos botando tensão. Esse é o obturador externo. A gente vai no forame obturatório. Em anatomia obturatória eu já passei para vocês. E o nosso objetivo é, se a pressão está vindo para cá, eu entro com o dedo por aqui para alongar o músculo para lá, como se eu quisesse abrir um ventil de uma bicicleta, do pneu, né? Deixar passar, extravasar essa pressão e liberar essa tensão nesse forame, que é um lugar onde permite, é um diafragma, mas que a gente consegue fazer um relaxamento e vai ter uma influência sobre a pressão pélvica também. Por ele vai passar então o nervo obturador interno. O obturador interno ele inerva a cápsula anterior da sacroiliaca, ou seja, se eu tenho pressão sobre ele, eu tenho disfunção sacroiliaca. E o obturador interno inerva também a cápsula medial do joelho. Então, pacientes com problemas de quadril, eles têm o que a gente chama de coxites finis. O paciente tem artrose de quadril e tem dor medial no joelho, por influência do obturador interno. Então, aqui um exemplo de liberação, você vai lá naquele forame obturatório, acha o músculo obturador, a membrana obturatória, e vai pressionando, pede uma abdução, o paciente força a perna para fora, você consegue penetrar mais o dedo e você vai ganhando profundidade, e isso vai relaxando a membrana obturatória e aliviando a pressão do quadril. Paciente com artrose, você faz isso, a mobilidade que ele ganha, a liberação do quadril é impressionante. Né? Porque a artrose está cada vez acontecendo mais pela tensão e retração das musculaturas. Quanto mais eu libero elas, mais eu descomprimo a articulação
e eu vou prevenir a evolução da artrose e vou ganhar mobilidade. Não adianta eu trabalhar sobre a cartilagem que está destruída, eu tenho que trabalhar sobre os tecidos moles em volta que estão fibrosando. Isso vai liberar a artrose, né? Depois que eu já liberei e estou fazendo algumas semanas adutor, cadeia posterior, liberando todos esses desequilíbrios estáticos, eu começo a fazer uma dissociação de pelve. Afinal, quando eu jogo, eu apoio uma perna e a outra perna levanta e chuta. Eu tenho que ter essa elasticidade, né? Então, uma maneira de você fazer isso é assim. Essa perna vai trabalhar os adutores e vai estar o mais posterior possível, enquanto essa perna eu abro o máximo possível, puxando os pés para trabalhar a cadeia posterior. E eu procuro ficar o mais equilibrado possível. Faz um minutinho de um lado, um minutinho na outra perna, 3 séries de 1 minuto em cada perna, associado aos outros alongamentos, isso já na terceira para a quarta semana, acrescento esses alongamentos e vou trabalhando. Aqui essa lâmina que a gente falou, né? Pulvo, vésico, gênito, reto, sacral. Sacro, reto. Então a gente tem nessa face que a gente chama de uma face de Santorin, é a aderência que dá entre o pubis e a bexiga, por exemplo, muito frequente. E a gente tem que trabalhar a liberação dessa região para tirar a pressão sobre a pelve e drenar essa estrutura também. Uma maneira de se fazer isso é assim. O paciente, quando vai fazer a flexão, você tenta aprofundar o melhor possível os seus dedos entre o pubis e a bexiga. E aí o paciente faz uma extensão e você traciona esse tecido. Pode ser uma maneira de se trabalhar. Você repete 3, 4, 5, 6 vezes. Testa, vê se liberou mais. Na outra semana você vai lá, libera mais um pouquinho. Você está liberando essa região ligamentar entre pubis e bexiga. A gente já foi falando da relação dos desequilíbrios estáticos, mas a gente só lembra, né, as compensações que a gente faz. Se você tem encurtamento, você chuta, você ainda tem que flexionar o joelho, você roda a pelve. Existem sempre compensações se você não tem uma flexibilidade adequada. Então você ensina, começa por cadeia posterior, deitado, sentado, isso na primeira semana. Depois você acrescenta os exercícios de adutores. O paciente não precisa vir todo dia para o consultório. Ele pode fazer em casa. Se for atleta, vai estar trabalhando contigo direto. Mas se for um atleta de fim de semana, você pode ensinar as posturas para ele fazer em casa. Ele vem no teu consultório, na primeira semana para você usar eventualmente alguma eletroterapia de analgesia e para tirar as disfunções, senão ele vem uma vez por semana. Alongamento de pessoas, alongamento de adutores, são as posturas que você vai acrescentar e que vocês já estão sabendo por quê. Dissociado. Alongamento para o reto abdominal, pode ser assim, ou com extensão na maca, vai depender de como é que está. Essas são as posturas que ele vai fazer no dia a dia. E aliás, depois que ele voltar a jogar, você vai dizer para ele fazer pelo menos umas 2 vezes por semana essas posturas. Porque ele em 2 meses vai voltar, 2 a 3 meses ele volta a jogar, só que o remodelamento dura de 6 a 9. Então quando ele sobrecarrega demais nos treinos e não faz os alongamentos, ele volta a sentir um pouco de desconforto. E por ele estar fazendo esse tipo de trabalho de manutenção, ele está ainda estimulando o remodelamento. Senão ele vai voltar a estimular a deformidade do tecido, né? Então tem que pedir para ele sempre fazer isso. E eu gosto de proibir reforço de abdômen e adutor por meio ano. Vai fazer na atividade. Se ele quiser fazer uma prancha, se ele fizer os arranques, se fizer atividade física, ele está fazendo trabalho sobre essa musculatura. Eu não vou favorecer uma contração com tensão que produz mais enrijecimento e deformidade do tendão. Eu vou favorecer um trabalho compensatório para o tendão. Aqui um trabalho, uma técnica de encurtamento por pessoas. Eu coloco a mão, faço um pouquinho de rotação interna, eu vou baixar a perna dele em flexão e ele vai resistir. Então é aquela técnica que vocês já viram, eu levei pessoas em encurtamento, faço uma flexão, uma extensão do quadril e ele resiste.
6 segundos, relaxa. Se ele não tiver dor, eu faço essa repetição em alguns momentos para o remodelamento do tendão do psoas, ou liberação dessa estrutura. Esse é um trabalho excêntrico, onde a gente está trabalhando a musculatura a flexora e a adutora junto. Então, porque ele já não pode estar com dor, mas você já remodelou, consegue trabalhar. Você pode pegar a bola e você começa a fazer uma dissociação. Eu estou segurando a bola, ao mesmo tempo que eu faço uma tesoura com as duas pernas. A perna tem que cair, eu tenho que soltar a bola, então eu estou trabalhando no excêntrico bastante forte, com mobilidade, e isso auxilia também nas tensões. E depois vem o retorno a campo, né? Os exercícios que a gente vai poder fazer mais específicos associados ao retorno. Detalhes. Primeiras 4 semanas de uma pneumologia, o paciente não faz atividade física nenhuma. Zero, vai só tratar. Não vai correr, não vai fazer academia, não vai jogar, ele está parado. Eu quero diminuir o processo inflamatório e tirar os principais desequilíbrios para que ele já tenha um certo condição de botar atenção depois. A única coisa que ele vai fazer são os alongamentos e a fisioterapia. A partir da 4ª semana, eu começo a propor para ele já fazer um trote. Vai, corre 20, 30 minutos, chega em casa, faz um girinho local, faz todas as posturas de alongamento. No outro dia você não corre, vamos ver como é que fica. Ah, está um pouco desconfortável. Segura 2 dias, vai correr de novo. Qual é o segredo nas lesões crônicas em termos de exercício, gente? É sempre a seguinte situação. Você vai correr a primeira vez, ele sempre vai ter dor depois de correr. No outro dia ele vai estar mais sensível do que ele estava as outras 4 semanas, porque ele começou a fazer atividade física. Sempre vai ter. A questão é, eu faço gelo, faço minha eletroanalgesia, ele repousa 2, 3 dias e vai correr de novo. Normalmente na segunda vez que ele correr, ele já sente menos dor. Porque para eu remodelar o tecido e botar tensão, eu cada vez tenho que botar mais carga. Cada vez que eu acrescento uma carga, ele sente um desconforto. Se ele começar a correr 20 minutos, ele começa com 5 minutos a sentir um desconforto. E a dor vai aumentando à medida que ele vai correndo, a dor está aumentando. Parou, não é a hora de fazer. Ele começou a correr, ele sentiu um desconforto inicial. E à medida que ele está correndo e o tempo está passando, a dor está aliviando. Perfeito, é para você fazer, porque você está conseguindo botar tensão e o tecido está